Você sabia que milhões de pessoas ainda não descobriram o segredo para vencer o diabetes? Hoje, eu vou te contar como. Mas, antes de tudo, precisamos entender o que é considerado um nível normal de açúcar no sangue. Afinal, qual é o nosso objetivo? As orientações tradicionais dizem que, em jejum, ou seja, após cerca de 12 horas sem comer, o nível ideal de glicose deve estar entre 70 e 100 mg por decilitro. Eu concordo com essa faixa, mas acredito que podemos ser um pouco mais precisos, e é exatamente sobre isso que vou falar agora. Eles mencionam a regulação prejudicada da glicose, que ocorre quando você começa a desenvolver resistência à insulina e pode estar em um estágio de pré-diabetes. Nessa fase, sua glicemia em jejum varia entre 101 e 125 mg por decilitro. Se você for diagnosticado com diabetes tipo 2, esse valor em jejum sobe para 126 mg por decilitro ou mais. Além disso, é importante entender a dinâmica de como a glicose se comporta, quão rápido ela sobe após comermos e quanto tempo leva para retornar ao normal. Em geral, dizem que, após 30 minutos ou mais, o pico de glicose no sangue ocorre, que pode ser de 30 minutos ou um pouco mais, dependendo do que foi ingerido, e o nível não deve ultrapassar 170 a 200 mg por decilitro. Acho essa faixa completamente absurda e vou explicar por quê. Muitas pessoas que atingem esses níveis consomem alimentos de baixa qualidade, cheios de carboidratos processados, e já têm resistência à insulina. Não deveriam chegar a esses números. O que dizem é que, se você for resistente à insulina ou pré-diabético, seus níveis podem atingir de 190 a 230 mg por decilitro, e, se for diabético tipo 2, esse valor pode ser ainda mais alto. Se você for diabético, os níveis podem chegar entre 220 e 300 mg por decilitro. Esses seriam os valores mais altos. Depois, é importante observar como esses níveis caem entre 2 a 3 horas após a refeição, quando o corpo tem tempo para processar o alimento. Para pessoas saudáveis, com boa regulação da glicose, dizem que os níveis devem ficar entre 120 e 140 mg por decilitro nesse período. Valores abaixo de 140 mg por decilitro é considerado normal. Já para quem tem resistência à insulina, os níveis ficam entre 140 e 190 mg por decilitro, e, no caso de diabéticos tipo 2, esses valores não caem abaixo de 200 mg por decilitro, porque a insulina é menos eficaz em retirar a glicose da corrente sanguínea. Mas acredito que muitas das pessoas classificadas como normais nesses parâmetros não são realmente saudáveis. Esses números são comuns, mas não ideais. Vale lembrar que 88% da população tem algum grau de resistência à insulina. Então, quando falamos de números ótimos, os intervalos são bem mais restritos. Os médicos acreditam que os níveis ideais de glicemia em jejum devem estar entre 80 e 90 mg por decilitro. Se você estiver fazendo jejum prolongado ou seguindo uma dieta cetogênica, não há problema em ter níveis de glicose um pouco abaixo dos 80 mg por decilitro. Além disso, se estiver em jejum por 3 dias, seus níveis podem chegar a 50 mg por decilitro, e isso ainda é perfeitamente normal, pois com mais cetonas no corpo, há menos necessidade de glicose no sangue. Agora, onde os números realmente divergem dos padrões tradicionais é no período pós-refeição. Acredito que, mesmo após comer, seus níveis de glicose devem se manter entre 90 e 110 mg por decilitro. E você provavelmente já percebeu isso se estiver consumindo poucos carboidratos ou seguindo a dieta cetogênica. Seus níveis de glicose quase não variam. Algumas pessoas podem notar o fenômeno do amanhecer, onde acordam com um nível de açúcar no sangue um pouco mais elevado, que só diminui após a primeira refeição do dia. Se você estiver comendo alimentos integrais e evitando carboidratos processados, notará que as variações são mínimas, e 2 ou 3 horas após comer, seus níveis voltarão à linha de base. Essas grandes oscilações que vemos em algumas pessoas, eu não acho que sejam normais ou saudáveis. Agora, se olharmos para isso graficamente, o que chamam de normal seria o açúcar no sangue praticamente dobrando após a refeição. E acredito que isso ocorre porque muitas pessoas estão consumindo uma quantidade exagerada de açúcar e carboidratos processados. Elas foram ensinadas que a maior parte de suas calorias deve vir dos carboidratos, e que os carboidratos complexos são saudáveis. Mas, na realidade, eles são apenas açúcar disfarçado, e falaremos mais sobre isso em breve. Se você tem alguma resistência à insulina, o gráfico se desloca um pouco para cima. Se for diabético, os níveis aumentam ainda mais. Mas, novamente, a grande diferença está em onde acredito que os níveis ideais deveriam estar, praticamente uma linha reta. Quando você consome alimentos de verdade, não deveria haver muita variação nos níveis de açúcar no sangue. A próxima questão é: o que provoca o aumento do açúcar no sangue? É claro que a alimentação é um fator fundamental, mas o tipo de alimento que consumimos tem um papel igualmente relevante. Os carboidratos tendem a aumentar o açúcar no sangue de forma significativa, especialmente os carboidratos processados. A pior forma de carboidrato é o açúcar e o xarope de milho com alto teor de frutose. Embora sejam muito parecidos, o xarope de milho é ainda pior, pois contém mais frutose, que sobrecarrega o fígado, além de entrar na corrente sanguínea mais rapidamente, impactando os níveis de glicose. Outro aspecto que precisamos compreender corretamente é o amido.
Existe muita conversa sobre a importância dos carboidratos e a noção de que o açúcar é prejudicial, enquanto os carboidratos complexos são considerados benéficos. Isso é um mito. Embora nem todos precisem evitar completamente os carboidratos, se você tem resistência à insulina, precisa consumir menos carboidratos, independentemente de serem simples ou complexos, pois todos eles afetam o açúcar no sangue. Os amidos se transformam em glicose quase instantaneamente. Então, o que precisamos entender sobre carboidratos e glicose é que a glicose é uma molécula composta por 6 carbonos e é essa molécula que circula na corrente sanguínea, o que chamamos de açúcar no sangue. A maioria dos carboidratos que consumimos são basicamente glicose conectada em cadeias. Quando muitas moléculas de glicose estão conectadas, formam o amido. Assim que o amido entra no corpo, a digestão começa já na boca, com uma enzima chamada amilase salivar, que começa a quebrar essas ligações. O processo continua no intestino, onde as moléculas de glicose são liberadas e entram rapidamente na corrente sanguínea. Isso explica por que alimentos ricos em amido, como batata, arroz e pão, elevam o açúcar no sangue tão rapidamente, muitas vezes até mais rápido do que o açúcar branco. O açúcar é considerado pior por conta de sua composição. Tanto o açúcar quanto o amido possuem um anel de glicose, mas o açúcar tem um segundo anel, chamado frutose, que também contém 6 carbonos, porém com uma estrutura diferente. A frutose só pode ser processada no fígado. A glicose, por outro lado, é utilizada por todas as células do corpo. Quando você consome açúcar, 50% dele é glicose e os outros 50% são frutose. Se você ingerir 100 gramas de açúcar, 50 gramas serão glicose, facilmente usada pelo corpo, enquanto os outros 50 gramas de frutose precisam ser processados apenas pelo fígado. Ao consumir amido, toda a quantidade é convertida em glicose, que pode ser aproveitada por todas as células. No caso da frutose, o fígado, que é muito menor que o resto do corpo, precisa processar toda essa carga sozinha. O que o fígado não consegue processar é convertido em gordura, resultando na condição chamada de fígado gorduroso. Antes, essa doença era principalmente associada ao consumo excessivo de álcool, mas hoje, a frutose é a maior causadora da doença hepática gordurosa não alcoólica. Portanto, embora os amidos sejam prejudiciais para quem tem dificuldade em metabolizar carboidratos, o açúcar é ainda pior. Isso porque a glicose eleva o açúcar no sangue, enquanto a frutose sobrecarrega o fígado, que se torna resistente à insulina, desencadeando um impacto negativo em todo o corpo. A principal função da proteína no organismo é ajudar na construção e reparação dos tecidos, já que as células se desgastam e precisam ser renovadas. Quando consumimos mais proteína do que o necessário para essa função, o excesso é convertido em glicose, pois o corpo não tem um sistema de armazenamento para a proteína, diferente do que ocorre com os ossos, músculos e pele. Essa glicose, formada a partir da proteína, é considerada uma forma melhor de carboidrato em comparação à frutose, pois não sobrecarrega o fígado. Já a gordura, por sua vez, impacta muito pouco os níveis de glicose no sangue, pois não pode se transformar em glicose ou frutose diretamente. No entanto, uma pequena parte da gordura, chamada glicerol, pode ser convertida em glicose, mas isso ocorre lentamente e em menor grau. Se compararmos o impacto dos macronutrientes no açúcar no sangue, os carboidratos têm um maior efeito, seguidos pela proteína em menor escala, e a gordura praticamente não influencia. A curto prazo, o que mais afeta a glicemia é o tipo de alimento que consumimos, mas a longo prazo, o maior impacto está em como esses alimentos influenciam a insulina. A insulina é responsável por transportar a glicose do sangue para as células, e o nível de glicose no sangue determina a quantidade de insulina liberada. Quando consumimos alimentos ricos em carboidratos, a glicose no sangue aumenta rapidamente, exigindo uma maior produção de insulina. Em contrapartida, uma dieta rica em gordura quase não afeta os níveis de glicose e, consequentemente, demanda menos insulina. Porém, se consumirmos algo como xarope de milho rico em frutose, a glicose no sangue dispara, forçando uma resposta insulínica alta para controlar essa glicose. Nosso corpo precisa construir constantemente tecido novo, já que as células e tecidos se desgastam com o tempo. Para essa renovação, é necessário quebrar as células antigas e formar novas, e as proteínas desempenham um papel essencial nesse processo. A maior parte da proteína que consumimos é usada para construir esses novos tecidos, mas quando ingerimos mais proteína do que o necessário, o excesso é convertido em glicose, pois nosso corpo não tem como armazenar proteína diretamente. A proteína se transforma em tecido, sendo armazenada naturalmente em ossos, músculos, pele, entre outros. O que não é utilizado para essa construção é convertido em glicose. Essa glicose formada a partir da proteína é um tipo de carboidrato considerado melhor do que a frutose, pois não causa os mesmos danos ao fígado. O impacto da glicose derivada da proteína é relativamente leve em comparação com o consumo de carboidratos diretamente. Já as gorduras também têm uma leve influência sobre os níveis de glicose, mas de forma indireta. Os ácidos graxos presentes nas gorduras nunca se transformam em glicose ou frutose, nem podem transformar carboidratos. Animais, incluindo humanos, armazenam gordura na forma de triglicerídeos, que são compostos por 3 ácidos graxos ligados a uma estrutura de glicerol.
Esse glicerol representa cerca de 5% das calorias armazenadas na gordura, e pode ser convertido em glicose, mas esse processo é lento e acontece em pequena escala. Por isso, quando seguimos uma dieta rica em gorduras e pobre em carboidratos, o impacto nos níveis de açúcar no sangue é quase insignificante. Visualmente, se compararmos os efeitos dos carboidratos, proteínas e gorduras no açúcar no sangue, os carboidratos causariam um aumento significativo, representado por uma grande seta, a proteína teria um impacto menor, uma seta média, e o impacto da gordura seria quase imperceptível, uma seta bem pequena. Em números, podemos dizer que os carboidratos aumentam a glicose no sangue em torno de 70 a 100, as proteínas em torno de 10 a 20, e as gorduras, quando consumidas isoladamente, causam um aumento em carboidratos bem baixos. A curto prazo, o que mais influencia os níveis de açúcar no sangue é o tipo de alimento que ingerimos. Porém, a longo prazo, o fator mais importante é como os diferentes alimentos afetam a produção de insulina. O segundo fator que afeta o açúcar no sangue é a resistência à insulina. Quando consumimos alimentos, especialmente carboidratos, o nível de glicose no sangue aumenta, pois o alimento é absorvido pela corrente sanguínea e transportado para as células, e a insulina é o hormônio responsável para facilitar essa absorção. Quando a glicose é transportada da corrente sanguínea para as células, o processo é mediado pela insulina. Quanto maior a quantidade de glicose no sangue, maior será a resposta de insulina. Se a nossa dieta for predominantemente composta de gordura, os níveis de glicose no sangue praticamente não aumentam, e, consequentemente, a necessidade de uma resposta de insulina é mínima. Por outro lado, se consumirmos alimentos ricos em frutose, como o xarope de milho presente em refrigerantes, a glicose no sangue dispara rapidamente, forçando o corpo a produzir grandes quantidades de insulina. A insulina age empurrando a glicose da corrente sanguínea para dentro das células, o que é essencial para o funcionamento do corpo. No entanto, se isso ocorrer com frequência, como quando consumimos açúcar em excesso diariamente, as células começam a resistir à insulina. Elas se tornam sobrecarregadas, indicando que já têm glicose suficiente e que não podem absorver mais. É nesse ponto que as células desenvolvem resistência à insulina. Esse processo não acontece de imediato, mas ao longo do tempo. Quando as células se tornam resistentes, a insulina perde sua eficácia, resultando em um acúmulo de glicose no sangue. Isso cria um ciclo vicioso. Mais glicose no sangue leva a mais insulina, que por sua vez aumenta a resistência à insulina, elevando ainda mais os níveis de glicose no sangue. Qualquer coisa que eleve o açúcar no sangue contribui para esse ciclo. O açúcar, por exemplo, é composto de 50% de frutose. Isso significa que ele aumenta a glicose no sangue e a insulina, mas a frutose também sobrecarrega o fígado, agravando ainda mais a resistência à insulina por outro mecanismo. Enquanto os carboidratos elevam os níveis de glicose e insulina, a frutose pode ser considerada o último prego no caixão. A resposta do corpo à insulina aumenta na mesma proporção que os níveis de glicose no sangue. Assim, como os carboidratos causam um maior aumento nos níveis de glicose, eles também geram a maior resposta de insulina. Já as proteínas causam uma resposta bem menor, e as gorduras quase não provocam resposta nenhuma. Há tanto boas quanto más notícias nesse processo. Ele se desenvolve ao longo do tempo, o que significa que o corpo pode suportar isso por um período, mas a questão é entender até quando o organismo consegue lidar com essa sobrecarga constante. Os carboidratos, juntamente com o nosso estilo de vida e dieta, podem desgastar o sistema do corpo que processa esses nutrientes. Isso varia de pessoa para pessoa, em parte devido à genética, com algumas pessoas tendo uma capacidade maior antes de o sistema quebrar. No entanto, o estilo de vida é o principal fator que acelera esse desgaste. Quando essa máquina natural de processamento de carboidratos falha, o corpo desenvolve o que chamamos de intolerância aos carboidratos, onde ele simplesmente não consegue mais lidar adequadamente com eles. O corpo perde a capacidade de processá-los corretamente porque o mecanismo que faz isso está comprometido. Essa situação é muitas vezes mal compreendida. Muitas pessoas dizem, mas eu não mudei nada, comi as mesmas coisas por anos e meu nível de açúcar no sangue estava normal. Até que, de repente, disparou o diagnóstico do diabético. O que muitos não percebem é que o problema não está apenas nos níveis de glicose no sangue, mas sim no sistema que regula essa glicose. Medimos o açúcar no sangue, mas ignoramos o principal fator que o controla: a insulina. A glicose no sangue é rigidamente controlada pelo corpo, pois é fundamental para o funcionamento do cérebro. Se os níveis de glicose ficarem muito altos, o cérebro pode sofrer, inflamar-se ou até entrar em coma. Da mesma forma, se os níveis ficarem muito baixos, o risco de coma também existe. Por isso, manter a glicose em uma faixa saudável é vital para o corpo. Se consumimos alimentos integrais e mantemos uma dieta equilibrada, não é preciso muito esforço para o corpo manter os níveis de açúcar sob controle. No início, digamos que temos uma certa quantidade de glicose e uma quantidade equivalente de insulina para processá-la.
mantendo tudo em equilíbrio. Nesse estágio, o corpo é sensível à insulina, e tudo funciona de maneira harmoniosa. Com o passar dos anos, no entanto, mesmo que os níveis de glicose no sangue ainda pareçam normais, a quantidade de insulina necessária para manter esse controle pode dobrar. O corpo precisa trabalhar cada vez mais para manter o açúcar no sangue na faixa adequada, o que pode passar despercebido se apenas medirmos a glicose. Se, ao invés disso, medíssemos a insulina, poderíamos perceber que as células estão se tornando mais resistentes a ela. Com o tempo, essa resistência aumenta, e o corpo passa a precisar de 4 vezes mais insulina para manter os níveis de glicose estáveis. Mesmo que o açúcar no sangue permaneça aparentemente sob controle, a insulina está sendo produzida em quantidades muito maiores, sinalizando que algo está errado. Isso não significa que você não pode comer nenhum alimento vegetal ou carboidrato. Eu acredito que é importante consumir muitos vegetais, só é necessário saber quais escolher. O ideal é priorizar vegetais folhosos e sem amido. Se você optar por vegetais como brócolis, couve-flor e folhas verdes, eles são compostos basicamente por água, com apenas 2% a 4% de carboidratos, a maior parte na forma de açúcar. Porém, como contém muita água e fibras, esse açúcar é absorvido muito lentamente. Dessa forma, mesmo seguindo uma dieta cetogênica, é possível consumir diversas porções de vegetais sem amido e de folhas verdes. Os carboidratos que causam problemas são os ricos em amido, como grãos, batatas e milho. Esses são os que devem ser evitados. Vegetais sem amido podem ser consumidos à vontade. Outro ponto importante é reduzir o número de refeições, o que ajuda bastante, pois o objetivo é diminuir os níveis de insulina. Uma maneira eficaz de fazer isso é consumindo alimentos que estimulem menos insulina. Quando você está em jejum, não há produção adicional de insulina, apenas a quantidade necessária para manter o nível basal de açúcar no sangue. Além disso, exercícios leves podem ajudar muito. Muitas pessoas confundem a questão do exercício com queima de calorias, acreditando que atividades intensas reduzem mais rapidamente o açúcar no sangue. No entanto, quando fazemos exercícios intensos, o corpo produz cortisol, que aumenta os níveis de açúcar no sangue, pois o corpo entra em estado de alerta e começa a quebrar o glicogênio, produzindo mais glicose através da gliconeogênese. Por outro lado, exercícios leves fazem o corpo queimar principalmente gordura, já que é possível fornecer oxigênio suficiente para essa queima. Embora você ainda queime um pouco de glicose, a maior parte da energia vem da gordura. Durante o exercício leve, os músculos funcionam como esponjas, absorvendo a glicose da corrente sanguínea sem a necessidade de insulina. Quando os músculos estão em repouso, precisam de insulina para absorver a glicose, mas quando estão ativos, os canais que permitem essa absorção se abrem automaticamente. Com exercícios intensos, o corpo passa a usar mais glicose do que gordura, criando uma demanda maior por glicose. Isso faz com que o corpo produza mais glicose para suprir essa necessidade. Então, ao entender como o corpo funciona de verdade, você pode tomar decisões mais acertadas para melhorar sua saúde. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, assim você pode ajudar outras pessoas. Obrigado e compartilhe.